Agradecer por mais esse dia, por mais esse dia de trabalho, dia de luta. E aqui, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Agradecemos pela oportunidade, agradecemos pela nossa saúde, por tudo aquilo que temos vivenciado. Que nesta noite o Senhor nos abençoe, nos ilumine, envie Tua equipe de anjos, a Tua equipe de trabalhadores espirituais a nos iluminar, a nos guiar os trabalhos e estudos desta noite, para que juntos possamos clarear as nossas mentes, entender um pouquinho mais das leis divinas e continuar firme na nossa caminhada, a caminhada do aprendizado, a caminhada do melhoramento pessoal. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas faltas, e livrai-nos do Senhor de todos os males. Que assim seja. Tá, vamos. Aqui eu vou ficar na frente de vocês. Então a gente parou falando sobre perispírito. Estão lembrados? O que é o perispírito, resumidamente? Então vamos lá. Espírito, a gente tem, é o princípio inteligente e individualizado, que pode ser definido por uma centelha, ele varia de uma cor desde mais opaca até a mais clara. Né? E o perispírito, o que vem a ser o perispírito? É a armadura da alma. O envoltório do espírito. Né? A alma é o espírito encarnado. Né? Então, o perispírito é aquilo que vai revestir o espírito. Né? Então, ele vem fazendo essa analogia, né? Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Nós chegamos ali a 93 a 94? Não tem isso aqui. Não, paramos na 94. Paramos na 94. Então nós lemos, né? Eu acho que você leu até 98 também parece. 93 a 93 fala, né? Da cobertura, né? Que é o perispírito. E a 94 de onde o espírito toma o seu envoltório semimaterial. A gente falou isso. Né? Então vamos continuar. O laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, ou seja, o corpo físico. O espírito conserva o segundo, ou seja, esse envoltório semimaterial, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós, no estado normal. Então ele vem falando que, né, que o perispírito ou o laço, né, ele é o semimaterial. Então não é nem matéria que a gente conhece. Então a gente viu que matéria é muito mais daquilo que envolve os nossos sentidos, naquele conceito de matéria que a gente tem. Então ele é somente aqui para a Terra. Então quando a gente vê na realidade, matéria é diferente. Então tem matéria que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue perceber, e mesmo assim é matéria. Então a gente já imagina uma coisa semimaterial, ou seja, não é material, né? Tem um pouco de matéria, mas não é matéria. Nessa figura aqui, o que é de comum aqui? Nós temos esse Os três estão num lugar que eles não conseguem respirar, né? Aqui está na Terra, né? Isso aqui é um traje bom, cara, para situar. É a proteção, seria proteção de cada um. E aqui eu tenho. O que tem de comum nisso aí? Como se estivesse trajando uma armadura, né? Para proteger o corpo físico. Sim, então nós temos aqui o ser humano, os três, e temos roupas especiais. Para quê?
Para proteger de acordo com o meio. Então eu tenho aqui a água, eu tenho aqui na terra e eu tenho aqui no espaço. Então, por analogia, a gente pode falar que aqui é um perispírito, aqui é outro e aqui é outro. Então, quando o mergulhador tira a roupa de mergulho, ele deixa de ser ele? Não, só que ele precisa daquela roupa para quê? Para entrar no mar, na água, para respirar, para poder locomover aquilo ali. Então, da mesma forma, com uma analogia mais grosseira, assim é o perispírito para o espírito. Ele precisa se revestir dos elementos daquele planeta para que ele possa se manifestar. Então, se o homem entrar diretamente no espaço, ele não vai sobreviver. Da mesma forma na água. Ele não vai. Pouco tempo ali ele vai, como se diz, né? Morrer. Então, a grosso modo, o perispírito é isso. Então, ele troca de envoltório, mas a essência permanece. Então, como a gente falou, né? A roupa é como se a gente fosse o nosso perispírito e a gente fosse o espírito em si. Né? De a grosso modo seria isso. Há um dito, afirma Kardec, que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como um princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada. Então a gente já começa a fazer uma recapitulação do que foi dito. Então aqui seria uma chama, ok? Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Então, duas palavras aqui que nos chamam a atenção. O perispírito se eteriza. O que ele quer dizer com isso? É mais sutil? Vai ficando mais sutil, ele vai ficando mais, de menos grosseiro a mais etéreo. É como se ele fosse, quando a gente pegasse uma roupa mais grossa, um tecido grosso, ele vai ficando mais fino, à medida que o quê? Que se depura. O que é se depurar? Evolui. À medida que ficar, ele vai se evoluindo. Então, à medida que o espírito ele vai progredindo, ele vai se evoluindo, o perispírito dele vai ficando mais etéreo, vai ficando mais, como se diz, mais fino, mais leve. E para a gente se depurar, o que é que a gente precisa fazer? Evoluir. Para evoluir, como é que a gente evolui? Estudar. Onde que é a nossa escola? Estudando. A terra. Encarnando. Então, ou seja, à medida que a gente vai encarnando, a gente vai evoluindo, o nosso perispírito ele vai se eterizando. A gente vai se depurando através das encarnações. Isso, né? Aprendendo cada vez mais. E se elevando aonde? Na hierarquia. Hierarquia. Hierarquia? Até no mundo espiritual tem hierarquia? Bacana, né? Então, ou seja, a gente já começa com a hierarquia aprendendo dentro do lar, a respeitar pai e mãe, né? Sabendo que todo lugar que a gente vai tem alguém acima da gente. Isso aí, né? Então, ou seja, né, aqueles que não gostam de regras, normas, está enrolado. Está enrolado, porque por mais que lute e tudo mais, vai ficar estacionado. Vai ficar estacionado. Aí vai tomando pancada até aprender. Então, essa hierarquia nesse sentido, né, de evolução espiritual. Né? Existe uma hierarquia espírita, a gente vai ver, mas no final, a escala espírita, existe uma escala. Né? Até aí, alguma pergunta? Tranquilo? De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Então, ou seja, o perispírito faz parte do espírito. Então, nós somos formados de quantos corpos? Ou seja, isso, quantos corpos? Na realidade é só os 7, né? Kardec considera 3, né? Esse do 7, daqui a pouco a gente vai entrar ali. Então, o espírito e perispírito está junto.
Então ele é o princípio inteligente e o princípio material, que é o corpo. Então, encarnados, nós somos dois corpos, o corpo físico e o corpo espiritual. No tratamento aqui na casa, quando a gente atua em qual desses corpos? No corpo espiritual, no perispírito, né? Porém, o perispírito por si só não é o espírito. Do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Então, quem que é o ser pensante? O espírito. O perispírito é o envoltório, ele serve de meio para que o espírito se manifeste. Não pensa. O que pensa não é o perispírito, é o princípio inteligente. Vocês já pararam para observar, o pessoal fala, né, da mente humana, os pesquisadores falam da mente humana e tudo. Vocês já conseguiram ver aonde da mente humana que é o pensamento? Porque tem lá os lóbulos frontais, o córtex frontal e por aí. Cada um responsável por uma área do corpo, área de locomoção, aquela a parte que a gente chama que cuida da respiração, a parte inconsciente do nosso corpo. Os cientistas já descobriram isso tudo, cada parte. E do pensamento? Parar para pensar? E a parte do pensamento? Cadê? Aonde, quem que é o ser pensante? Não, isso é com o tempo. Antigamente a gente não aceitava nem a figura do espírito. Então a gente vai caminhando. São coisas para a gente começar a pensar, raciocinar. Por isso que a doutrina espírita utiliza do seu aspecto, do tríplice aspecto, a fé raciocinada. Porque eu começo a raciocinar. Pois igual essa agora, não é mesmo, o cérebro tem várias pensamentos. Onde é que está o pensamento? Cadê a parte do pensamento? Então a gente começa a questionar algumas coisas e ver, tem que ter um lugar, tem que pensar, se eu penso, logo existe, não é isso? Um filósofo francês falou. Mas eu posso falar que o perispírito é a roupagem do espírito? Sim, a roupagem. O que é a roupa para a gente? É o que nos cobre. É isso? Então pode falar sim, sem problema nenhum. Então aqui, ele fala que o corpo é para o homem, eles são um agente ou um instrumento de sua ação. Estamos falando do corpo quanto do perispírito. É oportuno ressaltar que o perispírito tem tido outras denominações, agora não vamos chegar, das quais destacamos corpo espiritual, o psicossoma, de André Luiz, corpo fluídico, lembres, tudo são filósofos, tá? Ou seja, mediador plástico e modelo organizador biológico, esse cidadão que falou. Aí onde vai entrar essa questão das 7 corpos e tal. É a mesma coisa quando a gente fala da pele. Quando fala da pele, não tem a epiderme, não vai dividindo, mas é tudo pele. Então assim, aí para a gente não entrar nesse são 7 corpos espirituais, tem o corpo essas outras denominações. Então assim, vamos nos ater somente a perispírito. A gente mal consegue entender o perispírito, a gente quer entender a divisão dele, né? Então assim, vamos devagarinho, vamos entender assim, aí depois a gente vai estudando com mais tempo, né? Mais profundidade. Isso, e cada um aí vai estudando e vai vendo, né? O que são esses 7 corpos, 7 corpos. Não é só o perispírito? Que corpo é esse? Agora quando a gente imagina o perispírito, é igual a gente vê a pele, né? Quando pega o microscópio, a gente vai vendo que existem camadas. Talvez quando a gente começar a conseguir enxergar o perispírito, a gente consiga ver os 7 corpos, né? Quem sabe não são 7, são mais? Né? Então é por causa dessas denominações. Agora deixa eu passar o vídeo, que o vídeo não, ele era para funcionar sozinho, ele não funcionou. Deixa eu dar um play. Deixa eu só ver como é que tá aqui. Ai, meu Deus. Só não pode o telefone tocar, porque eu esqueci de abaixar. Perispírito. Então, agora não estou falando de corpo físico mais, porque eles vão falar do perispírito. Então, agora não estou falando de corpo físico mais.
Porque o fluido vital está ligado ao corpo físico. O corpo físico mantém o funcionamento do corpo físico e a comunicação entre todas as partes do corpo. Olha que interessante, né? Agora está falando de perispírito. Então, posso falar de um espírito desencarnado que não tem mais corpo físico. Agora já é o perispírito. Aqui que fica limpo. Questão 94. Quando os espíritos vão falar, o Kardec pergunta: de que é formado o perispírito? O perispírito é feito de quê? Qual que é a matéria formativa do perispírito? E os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo. Ou seja, cada planeta tem um fluido universal já modificado. Não é o fluido universal puro. Já é o fluido universal modificado, adaptado para aquele planeta. Então, o fluido universal da Terra, o fluido da Terra, que envolve a Terra, já é o fluido universal modificado. E o perispírito de todos os espíritos que estão envolvidos na Terra é formado desse fluido cósmico modificado. Olha que interessante. Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de mundo. Interessante, né? Então, se eu saio de um planeta, se o espírito sai de um planeta para viver em outro, ele tem que reconstituir o perispírito dele. Ele perde o perispírito. Fica um campo, corpo mental. Com campo. E aí ele tem que ir naquele órgão e absorver o fluido cósmico modificado daquele órgão. É bonito isso, porque o Emmanuel vai dizer, na Terra, né? Jesus e os espíritos puros, a comunidade de espíritos puros que cooperam com ele na formação e na manutenção do globo, criaram uma modificação que dá ao fluido da Terra. Então, que é única, né? É uma obra de arte. Toda a base fluídica da Terra é um fluido universal modificado. Eles modificam isso e aqui passa a ser matéria de base para todos os fluidos da Terra, inclusive todos os perispíritos de todos os espíritos. Não é só o espírito inferior, inclusive os espíritos, o mais evoluído espírito da Terra, que está ainda na Terra. O perispírito dele é formado desse fluido. Isso é maravilhoso. Aí, o Kardec, uma questão básica, né, que é 150A, ele pergunta sobre a individualidade. Como é que o espírito, como é que ele mostra a sua individualidade? E aí os espíritos falam, todo espírito continua tendo um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, é um fluido que é próprio. Então, cada perispírito, não há um perispírito igual ao outro, porque a mente de cada espírito modifica. Então, você tem uma média, mas igualzinho não é, e ele aure da onde? Da atmosfera do planeta, que é o fluido cósmico modificado daquele planeta. E a aparência, geralmente, é da última encarnação. Se o espírito, quanto mais se pegou, mais liberdade tem. Agora eu quero me parecer que eu era 1000 anos atrás. Não, agora eu quero mais alto. E assim vai, né? E para encerrar, a questão 257. Quando fala sobre o Kardec vai escrever um ensaio sobre a sensação, ele diz assim: o perispírito é o laço que há a matéria do corpo prende o espírito. Esse fluido. É o laço que tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual, que reside no espírito. Então, só para deixar claro que o fluido vital está impregnado no perispírito que transmite ao corpo.
falar do perispírito. Alguém já conhece esse palestrante? Conheço, ele é muito bom. Excelente. Hã? Pois é, então, Haroldo Dutra, né? Fazia lá fazia muita palestra lá no grupo cheio, né? Então, quem quiser aprofundar em algum tema, é só pesquisar, né? Através dele, está tendo palestras, estudos muito bons. Então, sobre o espírito e perispírito, alguma pergunta? Isso foi só a parte dele, foi só um resumo, né? Só para ilustrar aquilo que a gente já veio falando, para dar ressaltar aquilo que a gente já falou. Alguma pergunta? Sem problemas? Então vamos passar então para outro tema, sobre a existência dos espíritos, né? Lá no grupo lá a gente colocou uma enquete lá, né? Você acredita na existência, né, dos espíritos? Todo mundo respondeu que sim. E prova, quais são as provas da existência dos espíritos? Pode falar que estava lá. Aquelas cadeiras, eles começaram o estudo com aquelas cadeiras. Mesas girantes. Sim. O que mais? Hoje, o que a gente tem de prova das existências dos espíritos? Psicografia. Eu tenho identificado. Hã? Eu tenho as influências, né? Hã? As influências. Sim, mais sutil, né? Mas assim, prova mesmo que a gente. A influência vai ser individual, né? Mas assim, a gente vê. Mais alguma prova? Não? Vocês nem leu o grupo, né? Nós somos espíritos também. Sim. Você viu os lá do grupo, que são as casas mal assombradas, né? Que falam. Né? Todo mundo, quando criança, brincou com assombração. Né? Conversou, fez a brincadeira do copo. E aí vai. Eu, quando era criança, minha mãe falava muito que eu era um espírito público. Aí, tá vendo? Faz uma prova. A gente vai evoluindo, né? Agora não é um porco qualquer, não. Um pouco mais evoluído. Tem pessoas que entram em coma e quando voltam relatam que via o corpo, via todo mundo ali e ele não estava no corpo. Ele estava acima do corpo, flutuando. Não só a questão da morte, mas tem pessoas que relatam isso, que saem do corpo, viu o corpo e fica louco. Experiência de quase morte. Né? Eu acho que a existência dos espíritos também é dessas crianças, né? Que nem sabe ler ainda, e que tem uns que vão para a área de música, que toca, né? Tem um menino de 2, ele começou a falar com 4 meses. Então eu acho que é uma prova. Vocês viram o vídeo do Borisca? Viu como é que ele começava a falar de coisas que não tinha cabimento para a idade dele? Todos os planetas, né? Quem sabe? Né? A criança lá aprendeu a falar 4 meses, eu acho que ele estava falando, se não me engano. Então, assim, te assusta, né? Então, assim, isso são provas da existência dos espíritos, né? Então, eu acho que a gente não precisa se ater muito aqui, não. A gente poder caminhar um pouquinho mais, senão a gente não vai conseguir. Vamos ver se ele vai passar. Também não, tem que dar um play lá, deixa eu. Mais um vídeo para ilustrar.
Ao abordar o tema espírito, o Livro dos Espíritos parte de uma perspectiva muito inovadora, porque ele diz que o espírito é a sede da inteligência. É como se estivesse dialogando com o século XXI. O espírito é o elemento inteligente do universo. Nessa condição, ele organiza a matéria. Ele dá sentido ao fenômeno. Ele empresta um rumo ao processo da evolução material. E ele é imortal. Portanto, ele conserva a aquisição, a experiência, a inteligência, a emoção, o sentimento. O espírito passa a ser o grande ator, aquele que detém o gênio da divindade e que, portanto, traz a perfeição em estado de semente para ser desenvolvido como uma árvore. Os médicos disseram à família que a possibilidade dele sobreviver seria muito baixa. Ele ficou em coma profundo por 7 dias. E foi durante esse período que o Dr. Alexander afirma ter tido a experiência mais fantástica que um ser humano pode ter. Na jornada que eu tive não existia corpo, apenas a minha consciência, diz o médico. Meu cérebro não funcionava. Eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, meus filhos ou quem eu era. Ele escreveu um livro para relatar a sua experiência de quase morte e conta que primeiro foi levado para um ambiente escuro, lamacento. Em seguida, chegou a um lugar bonito e tranquilo. Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas, diz ele. Ali também estava um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas. Ela me disse: você vai ser amado para sempre. Não há nada a temer. Nós vamos cuidar de você. Pergunto ao Dr. Alexander se ele viu Deus. Ele disse que sim, Deus estava em tudo ao meu redor. Ele estava lá o tempo todo. Esse pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora participa do maior estudo mundial já feito sobre as experiências de quase morte. Os estudos mostram que apenas 10%, uma em cada 10 pessoas tiver uma ressuscitação bem-sucedida, relatam a experiência de quase morte. Os pacientes que vivenciaram a experiência de quase morte tendem a ter, ao longo do tempo, por exemplo, aumento da satisfação com a vida, tendem a ter diminuição do medo da morte, maior apreciação da espiritualidade, maior apreciação da natureza. A morte é uma transição, não é o fim de tudo, resume o Dr. Alexander. Minha jornada serviu para me mostrar que a consciência nossa existe além do corpo e ela é muito mais rica fora dele. Isso pode significar que a nossa alma, nosso espírito, seria eterno. No Brasil existem pacientes como o Dr. Alexander. Outro caso aconteceu com a mãe de Vera Tabac, que passou 3 meses em coma. Ela voltou contando
ela tinha feito um acordo, que eles tinham dado mais 20 anos para ela, que ela ia conseguir criar os filhos e depois ela ia embora. E a gente achou que uma história, né? Mas realmente aconteceu. Foi 17 de outubro de 74, quando ela foi para a UTI. E voltou depois de um tempo. Quando passou 20 anos, em 94, em abril ela começou a se sentir mal. 5 horas da manhã, 18 de outubro de 94, ela morreu. Ela sempre dizia que na vida só não tinha jeito para a morte, né? E depois que ela voltou, ela disse que até para a morte tinha jeito. O Dr. Alexander diz que por 2 anos tentou achar uma explicação científica para o que aconteceu com ele e com outros pacientes. Queria saber se tudo podia ser uma ilusão produzida de alguma maneira pelo cérebro e cheguei à conclusão de que não há como explicar. Não foi alucinação, não foi sonho. Mas nem todos concordam. O professor de neurociências da Universidade de Colômbia, Jim Hobbs, diz que é difícil acreditar num desligamento completo do cérebro, que mesmo no caso do Dr. Alexander, outras áreas do cérebro podem ter permanecido ativas, provocando as sensações que ele descreve. O nosso cérebro é muito bom em transformar a realidade. Num acidente, como um trauma na cabeça, os caminhos do cérebro podem ser danificados, mas é possível que ele encontre outras maneiras de identificar os sinais que vêm de fora e criar uma nova experiência, uma da quase morte, por exemplo. Analgésicos fortes e a baixa oxigenação do cérebro durante estados de coma podem explicar que luzes e sons estranhos sejam percebidos pela mente. E a sensação de estar fora do corpo já foi induzida artificialmente em muitas pesquisas. Eu acho que essas experiências de quase morte, na realidade, são uma maneira do cérebro lidar com um trauma. A ciência ainda não tem respostas conclusivas sobre as experiências de quase morte. A grande discussão que existe hoje é a mente é um produto do cérebro, o cérebro produz a mente, ou a mente é algo além do cérebro, mas se relaciona com o cérebro. Independentemente do que tenha acontecido, diz a esposa do Dr. Alexander, para ela, que ficou ao lado do leito do hospital esperando o marido voltar, o final foi feliz. Quando chegamos em casa, sentamos no sofá, não conseguia acreditar que ele estava lá, sentado junto comigo de novo. Esses dois vídeos para exemplificar a questão da existência dos espíritos. Alguma consideração, algum comentário? É interessante a forma com que a espiritualidade utilizou, né, um profissional que tinha explicação para todas as funcionalidades do cérebro, né, utilizou dele, né, para que se comprovasse, né, a existência da espiritualidade, tudo aquilo que o cientista renomado na área de cérebro, conhece tudo do cérebro. Justo ele, né? Né? Ou seja, ele procurou explicações científicas e não encontrou, ou seja, se rendeu, né, na realidade. O Divaldo Franco, esse ano mesmo, ele já falou que tem várias universidades que estão fazendo estudos sobre espiritualidade, mas que ainda não são divulgados, né? Porque eles, inclusive, não encontram muito recurso, né? Investimento, né? Para fazer esse tipo de estudo, né? Tem mais? Então você pega essa questão que aconteceu com esse cientista, a mesma coisa que aconteceu com Kardec. Teve um cientista que não acreditava em nada e fez. Tá vendo? Mais um. Pegou um cara que não acreditava em nada, né? E fez ele acreditar. Então, a gente começar a refletir um pouco mais, né, sobre
sobre isso. E é interessante eu falar que quem tem volta da experiência quase morte, começa a dar mais valor à vida, à natureza, não tem medo da morte, ou seja, a pessoa se transforma. Porque ela sabe que a vida continua. É bacana que tem certas coisas que não tem como a gente explicar. Pode falar? Falei que evolui até no momento desse. É uma oportunidade de evolução, porque a pessoa volta de lá modificada, acreditando na espiritualidade, passa a amar mais a vida, a natureza, dar mais valor. A gente mesmo, quando a gente está mal de saúde, a gente começa a repensar algumas coisas, né? Quando a gente está uma doençazinha que está molando mais tempo, a gente passa. Não vão longe não, vão estar em 2020. Todo mundo trancado dentro de casa, e aí não podia dar nenhum abraço das pessoas. Tem gente que entrou em pânico. Em dezembro eu passei por isso, né? Muito lá de lá, né? Então, igual no livro, né? Paulo e Estevão falam, né, que Paulo perseguia muito Jesus, né? Ele teve que ficar cego para ele poder, né? Jesus apareceu para ele para poder crer e testemunhar aquilo ali. Mudou a vida. Cada um tem o seu caminho, né? Então, continuando. Sobre os espíritos. Perispírito, alguma dúvida? Podemos ir para o próximo assunto? Então, existência também, todo mundo. Vamos lá. Agora, progressão dos espíritos. O espírito tem que progredir, não é isso? Tem que caminhar. Então, como que seria essa progressão? Então, vamos lá agora para algumas perguntas. 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Então, essa hierarquia tem a ver com o grau de evolução de cada espírito. Existe um número determinado de ordens ou de grau de perfeição entre os espíritos? A resposta: o número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, eles podem traduzir-se em 3 principais. Ou seja, são 3 principais ordens, né? Então, o que é que diferencia uma da outra? Quer dizer o seguinte: não existe um limite. Eu mesmo sou bem cético com isso, né? Então, ou seja, daqui para cá é um, daqui para cá é outro. Então, aqui é físico, aqui é espiritual. Não existe isso. Então, é uma linha tênue. Então, elas se confundem entre uma e outra, um meio termo, né? Até onde começa um, onde termina um, começa o outro. Então, não há que se falar uma divisão. Ele vem falar isso aqui. Mas, em caracteres gerais, são 3. Agora, um pode ter caractere de um e de outro? Pode. Ele pode estar na transição, né? Podem se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição, os espíritos puros. Esse é o da primeira ordem, né? Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Os da última ordem estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Então, são 3 ordens, e dentro dessas ordens ainda tem a divisão, que são as classes. A gente vai ver depois mais adiante. Então, ou seja, são esses caracteres gerais, né? É lógico que todos nós nos achamos aonde? Primeira, né? Nos consideramos que espíritos puros, né? A gente se acha, né? A gente se acha. Nós não somos mundo primitivo mais, né? Nós não estamos no mundo primitivo. Com característica do primeiro mundo. Do primeiro e do segundo, estamos ali. A gente é um anjo com uma asa só. Um anjo manco. Aí na 114, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta: são os próprios espíritos que se melhoram,
e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, se o espírito melhora, ele vai mudar de ordem e, consequentemente, o seu perispírito vai se modificar, né? Vai começando a ficar mais leve, né? Agora, 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. E aí vem a resposta, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele, ou seja, para aproximá-los de Deus. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançaram essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim da sua destinação. Outros não a suportam senão murmurando e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, o que a gente está falando aqui? Que cada um tem o seu objetivo, né? Os espíritos foram criados simples e ignorantes. E a gente precisa passar por provas, né? Para a gente progredir. Não está falando de expiação. E por que tem a expiação? Ou seja, ele não é obrigado a passar por expiação. Só que como a gente comete erros, esse refazer os erros, né, é que é chamada a expiação. Então, para progredir, a gente tem que fazer prova. Então, a expiação é a escolha nossa. Quando a gente dá aquela escorregada, aí a gente tem que voltar depois e reparar. Então, por isso fala provas e expiações. E aí a gente vai, através delas, que a gente vai se melhorando. Segundo isso, os espíritos seriam, em sua origem, como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida. Então, ou seja, a gente quando era criança, né, que tudo era bonito, tudo era lindo, todo mundo era bom, não existia nada, e aí a gente vai amadurecendo e vai vendo que não é bem assim. Oi, Fábio? Falou que existia só Papai Noel nessa época. Bom, né? Dá uma tristeza quando a gente descobre que o Papai Noel não existe mais. Nossa. Uma das maiores decepções é quando o Papai Noel não existe. Aí vem responder, na realidade ele fala aqui, né? Ele fala, na realidade, ele faz uma pergunta, né? Que pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam em percorrendo as diferentes fases da vida, aí responde, sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo, e a dos espíritos se estende ao infinito. Então, ele vem falar na questão da aceitação das provas, da aceitação da missão. Às vezes a gente, como se diz, né, murmura, reclama de tudo, né, e isso faz com que a gente não caminhe. Então a gente fala que quando a gente aceita melhor essas provas, que as coisas ficam mais leves. Aquele famoso ditado, aceita que dói menos, é isso, é a pura verdade. É a pura verdade. Você não merece aquilo. Por que eu estou passando por isso e tal? Renato, a irmã Jacinta, ela fala muito que quando a lição é aprendida, a prova termina. E é a mais pura verdade. Não é? Então, quando você aprende ali, né, de fato, o que ela vai repetindo, as lições elas vão repetindo até que aquele abençoado, aquela alma abençoada, aprenda. E aí vem manso, é pelo amor ou pela dor. Se você opta pelo amor, a lição tende a ser mais fácil, ser mais rápido. Agora não, pela dor, aí você fica nessa
exemplo prático é a escola. Sim. Você entra na escola, você quer sair da escola, mas se você não fizer a prova, não fizer o trabalho, não tirar a nota boa, você não vai sair. E aqui a matéria que a gente mais detesta é que é a mais difícil, né? Então, aí muitas vezes aí foi lá, não passou, volta, refaz a recuperação. Quanto mais você fala que é difícil, mais difícil fica. Sim. Isso é bem expressivo naquela música, né? Eu acho que é do Beto Guedes, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Ué. Na teoria a gente é 10. Né? Agora na prática. Menos 0. É complicado, é. Por isso que a gente está aprendendo um pouquinho, né? Mas a gente já está no caminho, né? Não, então já tem. Tá bem, né? Tá doido. A gente já tem. Já passamos por muitas coisas. A 116. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Sim. Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderá, pois, que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Os espíritos ainda dá umas tiradas na gente, né? Aqueles missionários da luz, eles contam, né? O André Luiz conta aquele trabalho que eles fizeram no mundo inferior com um cara que tinha 400 anos que ele estava dominando a falange inferior. E a mãe dele, 400 anos, orando, pedindo para ele, eles foram lá no final do livro resgate. 400 anos. Sim. Então, um mais rápido do que outros, né? Questão das escolhas. E a gente está quantos séculos, né? Depois, se vocês quiserem continuar a leitura, né, das diferentes ordens dos espíritos, que é na 96, lá vem falando caracteres de cada um, né? Se quiser aprofundar mais, é bom que faça a leitura. E esse que a gente fez da 114 em diante, a progressão dos espíritos. Então, o livro dos espíritos é estudado dessa maneira. Ele tem um tema, a gente vai lá e disserta sobre o tema, né? Não é para ler igual romance que eu fiz, né? Que todo mundo já fez. Não dá, é assim, é puro. É voltando, lendo linha por linha, refletindo, por aí vai. Se ler igual romance, não tem. Não. É igual falar, não faz isso. Aí eu nem fiz. Por quê? Para aprender que não é assim. Né? A gente é cabeça dura. Né? Aí a gente vai, aprende e fala pro próximo. Né? Gente, não faço não, o que eu fiz deu ruim. Aí vão fazer também. Aí vai fazer para ver se deu, vai comigo, vai dar certo. Não, eu vou fazer, eu quero fazer, beleza. O pai faz e vai, realmente, não é assim. E assim que a gente vai aprendendo. Eu tinha mania de abrir aleatoriamente e ver. Então, na realidade, eu não consegui estudar o tema, né? Estudando o tema é melhor. Sim. Então, aqui vem falando das classes, né? A primeira ordem, né? Os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. Está lá na que a gente acabou de ler, a partir da pergunta número 100. Então, isso são as ordens, né? E passando as ordens, né? Dentro de cada ordem existem as classes. Então, esse aqui já é o que? Ele está quase chegando isso aqui, né? Falta pouco. Estamos a caminho. Então, tem a segunda ordem, é o predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer. Só essa primeira, predomínio do espírito sobre a matéria. Vocês observam o tanto que a gente é apegado à matéria, aos prazeres que a vida nos proporciona. Não é quem não gosta de comer um chocolate. Né? É o ser sobre o ter. Né? Então a gente ainda apegado à matéria. Então, ou seja, a gente já não está aqui. E aí tem as classes, né? Os superiores, os espíritos de sabedoria, os sábios e os benevolentes. Então vamos descer mais um degrau. Predomínio da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequências. Tem a intuição de Deus. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. E aí são os espíritos batedores, os neutros, os pseudo-sábios, os levianos e os
impuros. Quando a gente estava lendo, tem que dizer o seguinte: entre uma classe e outra, ou entre uma ordem e outra, não há uma divisão, como é que fala? Definida, específica. A gente pode ter caracteres aqui, como pode ter caracteres aqui também. Tá? Cada um num grau diferente. Né? Então a gente vê, igual fala aqui, né? Tem a intuição de Deus, mas não compreende. Então a gente compreende Deus, começa a tem a intuição de Deus, né? Igual está falando aqui, de propensão ao mal. A gente está lutando para dominar esses sentimentos aqui, a ignorância, o orgulho, essas paixões ainda. A gente ainda está caminhando, mas a gente já deseja fazer o bem, a gente já quer fazer o bem, a gente sabe que é importante fazer o bem, e a gente está caminhando. Então a gente tem atributos, né, de todas essas ordens, vamos assim dizer, né? Alguma pergunta em relação a isso? Isso é bem técnico, né? bem específico. O que está escrito no 6, na classe 6? Batedores e perturbadores. Na realidade, hoje eu estava até pensando sobre isso, na hora que eu estava estudando. Eu falei, a gente, como a gente tem características de um de outro, mas eu acho que começou a predominar, e ainda tem, né, o de terceira ordem, eu acho que está demais ainda, mas assim, algumas coisas já têm melhorado, né? O Haroldo Dutra fala que nós vamos sair daqui melhor do que a gente entrou, né? Então a gente pode conseguir chegar mais ou menos, né, mais perto da segunda ordem. Sim. A gente, e quando comecei a estudar o tema, né, quando a gente vai vendo, quando a gente vai se reconhecendo imperfeito, a gente fica uma tristeza. Eu me achava, a gente começa a caminhar que a gente se acha tal. Aí você vai vendo e fala assim, poxa vida, né? A gente não regride, o nosso espírito não regride. Não. Isso, Eu falo assim, quando a gente vai, falando de mim, quando comecei a estudar e tal, eu via você ver nas classes, terceira hora. Aí fala, peraí, não, aqui eu não tô, então, peraí, isso aqui, ó. Aí você dá uma tristeza, poxa, eu vou olhar pra caramba. E vai vendo e tal, a gente vai vendo a questão do quê? Do orgulho, né? A gente é orgulhoso, a gente se acha. Aí a gente vai pondo o pezinho no chão, vai vendo e tal, aí você começa a ver que nós estamos todos no mesmo barco, vamos assim dizer, né? E a gente, alguns com algumas facilidades, outros com algumas dificuldades. Então, se eu tenho facilidade nisso, eu ajudo, se eu tenho dificuldade, o outro me ajuda, e aí a gente começa a progredir, né? Vai caminhando. A gente já não tem propensão ao mal. Falta de humildade, né? Que temos que tem ali que ter encaixado também a falta de humildade. Temos que se achar melhor que o outro. Né? Você fala? Eu estou falando que a gente já não tem a proteção ao mal. Então, algumas características da terceira ordem a gente já não está tendo mais. Com a reforma íntima que a gente tem tentado fazer também. É interessante quando a gente analisa, na nossa sã consciência a gente não tem propensão ao mal, né? Mas vai nos atacar para ver. Aí começa a ver a questão dos instintos. Pisa no carro para ver. Trânsito. Do trânsito aí. Aí você vai, então assim, são nessas horas que a gente começa a ver como é que a gente está aqui. Quando a gente está aqui, pressão 12/8, ambiente tranquilo, a gente é um anjo. A gente é um anjo, mas na hora que o bicho pega. Mas eu estou fazendo. Estou falando, a reforma íntima muda, né? Sim. Você começa a mudar. Eu vou ficar ligando no trânsito? Não. Então, assim, eu não vou sair na frente. Então, assim, tem umas coisas que a gente vai trabalhando isso na gente. Ali o egoísmo tem igual vem. Vai ser atingido fulano Beltrano, você queria ser atingido por aquilo. Ele não entende que tem outros. Aí entra o egoísmo, tem que estar na frente, tem que ser melhor atendido. O que mais acontece? É interessante quando a gente olhar para a gente, né? Peraí, onde é que eu me encaixo? Claro, eu não sou orgulhoso, não, eu não sou não. Aí você vai ver, olha aí, vai dar. Né? Aí você já vai vendo. Então, a gente vai nessas pequenas coisas, vai fazer. É no pequeno orgulho de não ser orgulhoso. Né? Não, o orgulho é bom. Aqui, na fraternidade. Isso é orgulho. Não, isso não é orgulho. Porque eu era assim, eu não sou 100%, não, tá? Eu nem 100%. Mas assim, eu sou muito
eu não gosto de pedir as coisas para as pessoas, eu acho que vou incomodar, né? Aí eu falei assim, não, deixa que eu vou sozinho e tudo mais. Aí, isso aí eu não duvido. Você tem que dar oportunidade para a pessoa também poder te ajudar. Isso a gente vai trabalhando, né? Essas pequenas coisas. Eu falo, ser espírita dentro da fraternidade é muito fácil. 2 horinhas por semana é muito bom, muito fácil. A hora que sai ali na porta, você tá agora, ali. a propensão ao mal é porque a gente fica pensando, esse mal que é bandido, né? Que faz, que acontece, né? Porque a mídia é horrorosa, né? Para mostrar isso, né? Fazer mal pro outro. Então é isso que a gente fica pensando do mal, mas esquece dessas coisas que não é aquele mal na questão da agressão, do roubo, da violência, graças a Deus a gente já passou, mas assim, falar mal, quando a gente fala mal, você viu fulano, o que fez? Começa, nós estamos puxando de orelha de Samuel aí, esses dias aí, né? Então, ou seja, entre nós mesmos, então, falar mal, né? E contra alguns princípios, né? É essa propensão ao mal, a gente já, graças a Deus, a gente já passou. Né? Até o Chico dele, ele falou que a vez não chamou a atenção dele. Ele estava num ambiente mais descontraído, começou a bater papo, era pouco, né? Começaram a falar. Sim. Pensa em falar, não reparar a roupa, não reparar o cabelo, nem a pintura, nada, cara, tu tá aí, é bem difícil. Complicado. É difícil, gente, por isso que a gente está aqui, ué. Né? Então é bom para se fosse fácil, nós não estaremos. Então são essas pequenas coisas, né, que a gente tem que pensar, né? Os pequenos detalhes, que os grandes estão. O Samuel há pouco tempo falou que era na quaresma, era para a gente fazer essa penitência, de não julgar ninguém, não olhar nada de ruim, procurar ver só o Cristo na mesa. É difícil. É difícil. Você não fala, mas pensa. Ainda aqui, ó. Às vezes ele não fala, mas você olha. Já é um caminho, né? Já não está falando, mas está pensando. A parede do Samuel mesmo fica assim, ó, tá gozando aí. Então, a gente ambiente de trabalho, Mas aí, gente, quando pegar assim, a gente fala, olha, é pra gente. A gente tem o exemplo da gente, né? O outro é muito fácil. Né? Então, gente, basicamente seria isso. A gente adiantou um pouquinho, então, conseguir concentrar, né? Conseguir fazer os 2 temas hoje, justamente para ter adiantado lá no grupo, né? Então, mais tranquilo. Alguma pergunta? É muito bom quando você fala do fechar, passa para casa. É bom que a gente estuda. À medida possível, a gente vai colocando lá algumas coisas.